Olá, olá. Olá, Diogo. Por enquanto só estamos nós aqui, mas de toda sorte já faço aí aquelas perguntas de sempre. Se está vendo, ouvindo, se está tudo ok aí. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Ah, mais alguém entrou, a Cindy entrou. Já ia aí começar, mesmo só nós dois. Agora temos aí os três. Então vamos lá, boa noite a vocês, espero que estejam bem. E vamos aqui então dar continuidade aí às nossas aulas, ao nosso curso, né? Só indicando que eu acabei colocando ontem mesmo à noite lá no Moodle, né? Enfim, como eu falei, eu dei uma aula depois da aula que eu dei para vocês e eu acabei perdendo um pouco o sono. E aí acabou que eu coloquei lá no Moodle já, então, o PDF, né, da aula de ontem e coloquei também os próprios exercícios, né, os códigos que eu mostrei ontem para vocês. Estão todos lá. E aí as de hoje, enfim, eu acabei não colocando ainda, tá? Mas também, assim que acabar aqui, enquanto ele está convertendo o vídeo, eu já coloco lá. Mas vamos lá, então, a gente não vai aqui se demorar demais, né? Não vamos aí demorar demais nessa introdução, mas vamos continuar. A gente viu ontem o if, a condicional, né? Ou seja, a execução condicional por meio do if. E aqui a gente vai introduzir, hoje nós vamos introduzir e fazer mais alguns exercícios aí para reforçar esse conhecimento, mas a gente vai introduzir o outro lado da moeda, né? Ou seja, a gente já tem o if, né? Se algo for verdadeiro, então execute aquilo que está dentro do bloco. E o que é o else, né? Ou seja, o else é o se não, né? Se isso, então faça aquilo. Se não, faça aquilo outro. Por isso que eu coloquei aqui nesse primeiro slide aí, como exemplo, aquela situação lá da idade do carro, que até a gente solucionou, lembra? Ou seja, na verdade a gente colocou ali dois ifs, né? Se for menor ou igual a 3 anos, então o carro é novo. E se for maior do que 3 anos, então o carro seria considerado velho. Mas a gente pode fazer isso de uma outra maneira, que é uma maneira, obviamente, muito mais elegante, né? Uma maneira muito mais típica de programador, digamos assim, que é utilizando o else. Então, aqui não tem realmente mistério também, assim como eu acredito que o if não teve mistério para vocês, o else também não tem, né? E aí, naquele exemplo do carro, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aquela coisa de pede o número, né? Pede a idade lá do carro. Então, if, né? A idade, vamos colocar assim, é o tempo de uso, enfim. Eu coloquei como nome a idade do carro. Então, se a idade for menor ou igual a 3, o carro mostra a mensagem, o carro é novo. E aí, em vez de você colocar um outro if e fazer uma nova comparação, você simplesmente põe o else. Porque nesse caso, nós temos apenas duas opções. Ou o número é menor ou igual a 3, portanto é zero, né? Porque de repente o carro foi comprado ontem, então ele tem 0 ano de uso. Então, ele pode ser 0, 1, 2, 3, essa é uma opção. E a outra opção só pode ser maior do que 3, 4 para cima. E aí não importa se a pessoa vai escrever 4 ou 40 anos, se o carro tem 40 anos de idade de uso, isso é irrelevante para a gente. Então, nessa situação, por isso que eu coloquei ali, no primeiro ponto, e isso é importante, essa é a lógica do else. Em situações em que sabemos antecipadamente que a segunda condição vai ser executada se a primeira não for executada. Né? Ou seja, de novo, se eu coloco um número que seja menor ou igual a 3, ele vai me mostrar uma mensagem. Se o número for qualquer outro, ele mostra outra mensagem. Diferente daquele dos 3 números que a gente viu ontem no finzinho da aula, um pouquinho mais complexo, mas diferente daquele lá, porque naquele lá eu tenho mais de uma condição. Né? Ou seja, se for o A, mostre isso. Se for o B, mostre aquilo. Se for o C, mostre aquilo outro.
tá? Mas aí a gente também vai ver como resolver isso daqui a pouquinho. Então aqui, gente, é super simples, tá? Não tem mistério algum. E o else, portanto, vai ser utilizado para especificar o que fazer caso o resultado da avaliação da primeira condição seja falso. Você não precisa escrever um if de novo, tá? Por isso que eu coloquei aqui no slide, né, uma espécie aí do código original, que é aquele que a gente viu, tá? Ou seja, eu tenho que o que eu acabei de explicar, né, como vocês viram. Ou seja, eu peço ali a idade do carro, converto para inteiro. Se for menor ou igual a 3, mostra que o carro é novo, a mensagem. Se for maior do que 3, eu mostro que o carro é velho. Usando o else, tá? Aqui a gente vai usar agora, vai reformular, o código vai ser o mesmo. Eu só coloco isso daqui. Tá? Ou seja, eu peço a idade do carro. Se a idade for menor ou igual a 3, mostra que o carro é novo. E como eu só tenho uma segunda opção, ou seja, ele só pode ser menor ou igual a 3, o número inserido, ou maior do que 3, ponto final, não tem uma terceira opção, eu simplesmente escrevo o else. Tá certo se eu fizer desse jeito aqui, que é o original, como eu pus entre aspas, está perfeito. Vocês viram ontem, executamos, programa tranquilo, funcionou tranquilamente, tá? Agora, eventualmente, isso aqui é mais fácil de fazer. E aqui também tem uma questão, tá? Que é aquela questão da rapidez do nosso código, tá? Se eu coloco nessas situações em que eu tenho claramente aqui só duas opções, tá? O else sempre vai ser mais rápido do que se eu colocar um novo if, tá? Ou seja, este código aqui, ele é mais rápido do que esse daqui que vocês estão vendo, que é o da aula de ontem. Tá? É lógico, lembrem-se, aquele bom senso. Estou falando aqui de um código de 4, 5, 6 linhas. Qual é a diferença? Milionésimos de segundo. Tá? Mas tem uma diferença. Tá? Então, quando a gente começa a ter muito um código maior, aí a gente vai fazer o quê? Optar pelo else. E aí vocês viram ali, já aproveitei e coloquei os dois pontos. Aliás, já coloquei o comentário com os dois pontos ali no final. Tá? Então, sempre vai ser necessário. O Diogo colocou o else assume logo todos os números maiores que 3, certo? Exatamente. Nessa condição é isso mesmo. Tá? Perfeitinho. Então, nessa situação aqui, eu repito, esses dois códigos, e aqui eu vou alternar entre eles um pouquinho mais rápido, né? Percebam que a única linha que muda é a penúltima linha. Né? Nesse aqui eu tenho else, aqui eu tenho se a idade for maior que 3. Exatamente a mesma coisa. O restante é a mesma coisa. Então, Diogo, demais, claro. Qual é a vantagem do else? Então, a vantagem, na verdade, são duas. Uma é essa que eu falei agora, da rapidez, tá? E a outra é na verdade, são três vantagens. O primeiro é da rapidez, que eu repito aqui nesse nosso exemplo, a gente não percebe essa diferença, mas tem. A segunda vantagem é a seguinte: dependendo da forma como você redigir o seu código, e aqui você pode, às vezes, e não estou dizendo que isso seja assim, porque você está errado, não é isso. Mas a gente pode eventualmente cometer um erro na lógica do programa. Então, de repente, eu quero que ele escolha entre duas opções, mas de repente ali, por exemplo, vamos supor que nessa penúltima linha aqui, eu tivesse, enfim, estou com a cabeça aí pensando em outra coisa e coloco ali que ele é maior ou igual a. Então, nesse caso, ele pode executar duas vezes. Né? Ou seja, se eu coloco exatamente o número 3, ele cai no primeiro if, e aí ele diz, opa, é igual a 3, menor ou igual a 3, ele mostra, seu carro é novo. Aí ele vai para o próximo if. E se ele, em vez de maior, tivesse um maior igual, que obviamente o maior igual é só colocar o sinal de igual depois ali do símbolo de maior, o que aconteceria? Chega ali, é maior ou igual a 3? Opa, o número é 3. Sim, então isso é verdadeiro. Aí ele mostra a mensagem, seu carro é velho. Então, a vantagem do else é que você está dizendo assim para o Python, execute esse if se for menor ou igual a 3. Se for qualquer outra coisa, qualquer outra, não tem nem outra palavra, né? Mas enfim, outro número, já vai executar aquilo dali.
E a terceira vantagem, que é uma vantagem que, claro, para o nosso programinha aqui de 5 linhas é uma vantagem muito bobinha, mas é uma vantagem quando você começa a escrever programas maiores, é que você digita menos caracteres, tá? E não pensem que essa de digitar caracteres, como eu falei, né? Ah, que bobeira, nada a ver, tem a ver, tá? Quer dizer, quando a gente começa a aumentar o número de linhas, como faremos hoje, inclusive, vocês vão perceber que uma coisa é eu digitar ali, sei lá, 15 caracteres e outra coisa eu digitar 5 aqui, tá? Então, realmente tem essa vantagem, e isso tudo, só para responder a pergunta que o Diogo colocou no chat, né? Ou seja, o else assume logo todos os números maiores do que 3. Né? Ou seja, e aqui, gente, lembrem-se que eu falei ontem, tentem pensar em português mesmo. Ou seja, se a idade do carro for menor ou igual a 3, mostre que o carro é novo. Se não, diga que o carro é velho. Quer dizer, esse senão, e para nós aqui no nosso linguajar, eu acho que fica claro para todos, significa dizer que se for qualquer outro número, que é o que o Diogo colocou. Tá? Então, o else é isso. Não tem mistério, não tem dificuldade, eu imagino. Se vocês tiverem dúvidas, claro, já sabem, sempre podem perguntar, tá? Seja aqui no chat, seja abrindo aí o áudio, mas eu acredito que realmente não tem aqui nenhum tipo de dificuldade, porque é só isso. Tá? É aquela mesma coisa daqueles outros que a gente já fez. Lembra aquele primeiro de ontem, que eu pedia 2 números e colocava o A maior do que o B, tá? Para indicar qual que é o maior ou menor. Então, eu posso colocar ali, se o A, né, o if A maior do que B, mostre A maior do que B. Se else, tá? Agora, se eu coloco else, tem um problema. E se os dois números forem iguais? Né? Mas vamos imaginar que, não, vamos deixar o fato dos números serem iguais de lado. Vamos imaginar que a pessoa sempre vai colocar 2 números diferentes. Ou eu posso colocar no comando do meu programa, eu posso dizer, digite 2 números diferentes. E eu posso colocar no código, tá, um critério dizendo assim, se a pessoa, né, aquela coisa que eu já falei em outras aulas, a pessoa tem um espírito de porco, aí ela lê a frase e está dizendo assim, digite 2 números diferentes. Aí a pessoa pensa, opa, eu vou passar a perna aqui nesse programa. Aí ela vai lá e digita 2 e 2. Eu posso colocar no meu código um trecho do meu código dizendo assim, meu amigo, eu estou mandando você digitar 2 números diferentes, você digitou 2 números iguais, digite novamente, sem problema nenhum. Vamos ver como fazer isso, inclusive já a partir da semana que vem. Então, vamos partir do princípio de que sempre serão 2 números diferentes. E é aquele de ontem. Eu quero saber se o primeiro número é maior do que o segundo ou vice-versa. Então, eu coloco no meu código. Né? Partindo do princípio de que o primeiro número é o A e o segundo número é o B, o que eu vou colocar no meu código? If A maior do que B, mostra a mensagem, o primeiro número é maior do que o segundo. Else, mostra a mensagem, o segundo é maior do que o primeiro. Ponto final. Eu não preciso fazer 2 ifs diferentes. Tá? Então, tem algumas vantagens, e a gente vai ver aqui, inclusive, tem um terceiro termo aí, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Tá? Aqui tem aqueles detalhes de, entre aspas, gramática do Python, ou seja, o else deve ser escrito sempre na mesma margem do if anterior, para que o Python compreenda que aquele else se refere àquele determinado if. Tá? Se não houver esse alinhamento, o Python vai retornar uma mensagem de erro. É o que vocês estão vendo aqui neste exemplo. Vocês podem ver que o else está exatamente na mesma margem do if. Tá? Para evitar mensagens de erro. Então, lembrar que vocês precisam sempre colocar isso, e aí fazendo lá no Atom, tá? Não há mistério algum, né? Vocês já sabem que o Atom, quando você coloca lá o if, idade menor ou igual a 3, 2 pontos, e carrega no Enter, o que o Atom faz? Ele já cria a margem indentada para você, e aí você põe o seu bloco, quando estiver na última linha do seu bloco, ao carregar no Enter, ele vai ficar na margem, você volta para a margem anterior, coloca else, 2 pontos e manda ver, tá? Então, lembrar desse detalhe, que o else tem que estar sempre na mesma margem do if. E como eu coloquei aqui, né, já tinha até explicado isso, porque usar aí o else, os programas ficam mais claros, já que é possível expressar o que fazer caso a condição especificada no if seja falsa, tá? Ou seja, o else é o tipo de comando pega tudo, digamos assim, né? Ou seja, aquilo que não entra no if vai entrar no else, tá? E aqui lembrar deste detalhe. Chamo a atenção
para esse detalhe aqui que é importante. O else será automaticamente executado se o if for falso. Por que esse detalhe é importante? Porque vocês precisam pensar em termos de lógica a respeito do que deve ser colocado no if, no bloco do if, e o que deve ser colocado no bloco do else. Precisa tomar cuidado com isso. Então, lembrar, tá, que mensagens ou cálculos, ou enfim, mais para frente a gente vai ver execução de funções, leitura de arquivos, leitura de texto, enfim, o que for, a gente precisa sempre ter em mente que tudo o que estiver no else será executado. Tá? Lembrar, então, desse detalhezinho. E aí a gente tem aqui o primeiro de hoje. E esse primeiro, eu não vou ainda separá-los lá na sala. Tá? Ou seja, esse daqui, o que a gente vai fazer? Esse daqui, eu quero que vocês olhem aí, tá? E pensem naquela lógica antes de começar a mexer. Nós temos aqui para escrever um programa que pergunte a distância que o passageiro deseja percorrer em quilômetros. Então, quantos quilômetros você quer percorrer? 1, 2, 10, 200, 500, o que for. Calcule o preço da passagem, cobrando 50 por quilômetro para viagens de até 200 e 45 para viagens mais longas. Portanto, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de ter um input pedindo o quilômetro, pedindo a distância em quilômetros. Em seguida, eu tenho de ter um if, e esse if vai me dizer se o número é menor ou igual a 200, porque a primeira condição é até 200 quilômetros. Se for menor ou igual a 200, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um número inserido e multiplicar por 50 cêntimos. Se não, portanto, else, ele vai pegar um número e multiplicar por 45, né? 0,45 no caso, tá? Que é o que o programa pede, e é o que nós temos aqui no exercício 6. Tá? Ou seja, eu tenho aqui ali a distância, e ali eu estou pedindo em float. Vejam que eu não considerei um inteiro, né? Conversão para int, eu optei aqui por float, por quê? Porque o quilômetro pode ser, eu quero andar 10,2 quilômetros, sem problema. Depois eu tenho lá aquele if-else. Ou seja, se a distância for menor ou igual a 200, o valor da passagem vai ser o 0,5 vezes a distância. Se, por outro lado, se não, né? Se for maior do que 200, então eu tenho que ele vai ser multiplicado por 45. Agora, percebam ali a última linha. A última linha eu tenho o print, que ele está na margem de todos, digamos assim, do if e do else. Tá? Por quê? Né? Vamos aqui rapidamente executar. Esse aqui é o exercício 06, tá? Então, digita a distância, 199, ele pega e multiplica 199 por 0,5. Se eu coloco 200, ele vai multiplicar por 0,5. Se eu coloco 201, ele vai multiplicar por 0,45, tá? Agora, imaginem que eu, programador, cometi um erro. Qual foi o erro? Eu fiz isso daqui. Tá? Ou seja, eu estou lá digitando, eu vim aqui, né? Coloquei distância, pá, enter. E esqueci de voltar para a margem. Vejam o cursor. O cursor está ali, alinhado com a palavra, com a minha variável passagem. Eu esqueci de voltar para cá. Agora ele está alinhado no else. Então, eu deixei aqui, alinhado na passagem, coloquei o print. E executei. Limpo aqui a tela e executo. E aí eu vou lá e coloco 199. Ele não vai me mostrar absolutamente nada. E ele não vai mostrar absolutamente nada, tenho a certeza de que vocês perceberam. Por quê? Porque ele executou o que está aqui. A variável passagem passou a ter aquele valor que a gente já tinha visto antes. Por que ele não executou mais nada? Porque ele entrou aqui no if, isso aqui é verdadeiro, ele executou isso aqui e o programa acabou. Não tem mais nada a ser executado depois. Aquele print ali no final só seria executado se a minha passagem fosse acima de 200. Opa, 201. Aí ele mostra.
Tá? Então, tomar cuidado, e por isso que eu chamei a atenção. Eu falei, olha, opa, eu falei, atenção ao que vocês coloquem no else. E como eu tenho feito em todas as aulas, vamos aqui só para reforçar isso. Sempre seguindo aquela lógica. Eu vou fazer com o número 200, tá? Ou seja, a distância vale 200, aí ele entra no primeiro if. Distância, tá aqui na linha 2, em vermelhinho. Distância é menor ou igual a 200? Sim, verdadeiro. Então, ele vai calcular isso daqui, tá? Vocês vão ver que vai surgir a variável. Ali, ele entrou. Próxima linha, a linha 3, ele executa. Passagem, então, é 100, porque é 200 vezes meio, 100, certíssimo. E aqui, percebam, vou até voltar. Ele vai executar a linha 3 e ele vai direto para a linha 6. Ele não entra no else. E aí, por isso, Diogo, volta à pergunta que o Diogo fez, que vale para todos, que o else é melhor do que o if. A gente poderia ter colocado outro if ali, em vez do else. Poderíamos ter colocado, se a passagem for maior do que 200, mostra. Só que aqui, percebam ali que da linha 3, ele vai direto para a linha 6. Então, é nesse sentido que, nesse programinha de 5 linhas, 6 linhas, eu não ganho nada em termos de execução. Mas no programa de 600 linhas, de 1000 linhas, isso aqui traz uma certa vantagem, mínima que seja, tá? Mas traz uma certa vantagem em termos de execução. E aí, claro, ele vai lá na última linha e mostra a mensagem aqui no final. Tá? Por sua vez, e aí vamos aqui, opa, deixa eu voltar ali, peraí. Se a gente fizesse como estava aqui, tá? Ou seja, eu também acho que isso ficou claro, eu vou colocar 200 de novo, ou seja, ele tem a variável distância, ele entra nesse if, ele executa esse teste é verdadeiro, ele executa o que está na linha 3 e acabou o programa. Ponto. Porque não tem mais nada a ser feito. Se ele entrou no if, ele não vai entrar no else. E vice-versa. Né? Ou seja, quando eu executo aqui, se eu coloco aqui 201, tá? Ou seja, ele vem aqui, ele chega no if. É menor ou igual a 200? Não, então ele pula e vai direto para o que está dentro. Percebam aqui na seta vermelha que ele testa e depois ele já vem para a linha 5. Ele não faz nenhum tipo de análise da linha 4, que é o que o Diogo falou na pergunta dele. Ele já vai direto para a linha 5, calcula a passagem e depois mostra. Tá? O que, obviamente, aqui não ocorreria, como a gente já viu, se fosse menor ou igual a 200. Ele executa linha 1, executa a linha 2, executa a linha 3 e o programa é encerrado. Tá? Por isso que eu ressalto, mais uma vez, cuidado com as margens conforme vocês forem colocando aqui. Então, tá aqui, vejam, um programinha aqui, que eu lembro do que o Fábio falou ontem, o Fábio tá aí, já vi que ele tá aí, poderia talvez até otimizar isso daqui, tá? Ou seja, poderia tirar uma linha aqui, tá? E não precisaria nem mesmo ter a variável passagem. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes, né, de que a criação de variáveis tem que tomar cuidado, porque as variáveis vão ocupando espaço na memória. Tá? Como que eu poderia otimizar isso daqui? Eu poderia chegar e colocar isso daqui, ó. Tá? Eu pego esse print aqui, vejam o que eu estou fazendo aqui. Opa. Preço da passagem, e eu pego isso daqui e coloco aqui. Aqui eu vou tirar um desses parênteses, que ficou demais. Tá aqui, ó. Tiro essa linha. E faço a mesma coisa aqui. Opa, não. Aqui é isso aqui. Pronto. Aí, tiro isso daqui. Isso daqui eu venho para cá. Pronto. Tá ali. Tá? Tiro, obviamente, essa última linha. E acabou. Otimizei. Veja que o meu programa agora, em vez de ter lá 6 linhas, ele tem aqui 5 linhas. Tá? Então, na hora que eu executar, ele vai funcionar. Eu coloco aqui 200, ele me dá. Aí, óbvio, ele pergunta de novo, porque ele está na sequência. Se eu coloco aqui 200, ele mostra tudo certinho. Se eu executo de novo, coloco 201, ele executa o primeiro, aí ele está executando agora o segundo. 201, perfeito.
tá? Então, eu não precisaria aqui em cima ter criado esta variável passagem. Já coloco direto aqui na mensagem, não tem nenhum tipo de problema com isso. Né? Ou seja, se a gente voltasse aqui para o site, não vou executar, mas ele não criaria esta variável aqui, essa variável desnecessária no meu programa, porque eu não preciso dela. O que ela me é necessária, eu consigo fazer já diretamente aqui, colocando no print, por exemplo. Tá? Então, não teria aqui, vou até colocar aqui, porque eu vou deixar depois colocar esse arquivo para vocês. Então, vou colocar aqui em primeiro lugar, vou colocar umas mensagens para deixar isso bem claro. Né? Ou seja, aqui, print, vou colocar assim, segunda maneira. E aqui uns 2 pontos, para ficar bonitinho, e um /n, que eu quero que ele pule uma linha aqui. Tá? E aqui nós vamos lá para cima, primeira maneira, obviamente. Tá? O que é o /n? Ele está pulando uma linha. Como vocês já sabem, primeira maneira, distância, 200. Ok. Segunda maneira, 200. Ok. Tá? Ou seja, eu posso fazer o mesmo programa de maneiras distintas, né? E eu estou falando aqui, às vezes até eu demoro um pouquinho, até mais do que deveria, mas eu coloco essas diversas maneiras para que quando vocês chegarem lá na avaliação, vocês não se preocupem em termos de exatamente a maneira certa ou etc. Né? Ou seja, o objetivo aqui realmente é atingir ou concretizar o resultado do exercício. Tá? Ou seja, a única preocupação, como eu coloquei ontem, na hora que o Fábio colocou o exemplo dele, o código dele, é lembrar que você precisa ser amigável com o utilizador. Né? Ou seja, por ser amigável significa dizer você precisa ali enfim, passar uma mensagem, deixar claro o que você está fazendo. Tá? Então, aqui, pessoal, simples. Tá? Não sei se alguém aí tem alguma dúvida, alguma pergunta, mas eu acredito que não. Né? E acreditando que não, a gente passa para um segundo nível do if-else, que é aquilo que é chamado de estrutura aninhada. Tá? Ou seja, uma nested structure, né? Ou seja, estrutura aninhada, o que é isso? Uma coisa que nada mais são do que estruturas if-else dentro de outras estruturas if-else. Ou seja, eu faço um primeiro teste. Se aquele teste for verdadeiro, eu vou fazer outro teste dentro do primeiro, sem problema nenhum. Tá? Não há problema nenhum em fazer isso em absoluto. Como está aqui, ó. Imagine uma situação em que seja necessário calcular as tarifas de telemóvel com base no número de minutos utilizados no mês. Então, eu tenho aqui, se for até 200 minutos, só um minuto, pessoal. Quase que eu derrubo aqui a extensão. Pronto. Até 200 minutos, a empresa cobra 20 cêntimos por minuto. Entre 201 e 400, ela cobra 18. E acima de 401, ela cobra 15. Então, eu poderia fazer simplesmente aqui um if, outro if e outro if. Seria a primeira maneira, a maneira mais simples de se fazer. Se, óbvio, me diz quantos minutos foram. Se minutos menor ou igual a 20, a 200, eu multiplico o número de minutos por 20 cêntimos. Depois eu poderia aí utilizar aquilo que nós vimos ontem. Se o número de minutos for maior do que 200, né? Ou seja, 201, and, lembrem-se do and, né? Do e que eu expliquei ontem, e menor do que 400, então eu multiplico por 18. Posso fazer assim. E posso ter um terceiro if. Se o número de minutos maior do que 400, aí multiplica por 15. Então, poderia ter 3 ifs, sem problema nenhum. Tá? Tranquilo, funcionaria do mesmo jeito. A gente pode até colocar ali depois. Mas agora nós estamos falando aqui de estruturas alinhadas, de um if dentro de outro if. E o que nós temos é isso daqui. Ou seja, eu coloco aqui
Quantos minutos você utilizou nesse mês? Faço a pergunta. Inteiro, tá? Não optei aqui por serem minutos inteiros, até porque toda companhia de telefone cobra por minuto inteiro, né? Ou seja, se você falou 1 minuto e meio, ela vai te cobrar 2. Ela não vai te cobrar 1,5, ela vai te cobrar 2. E aí você tem, se o número de minutos for menor do que 200, o preço é 20. Tá? Ou seja, é aqui a nossa condição, como está ali. Menor ou igual a 200, portanto, até 200 é 20. Bem simples, está aqui. Se o número de minutos menor ou igual a 200, o preço vai ser igual a 20 cêntimos por minuto. Se não, e aí eu caio, se o número de minutos, caio no outro if. Se o número de minutos for menor do que 400, o preço é 18. Se não, significa dizer que o número vai ser acima de 400, aí o preço é 15. E no final, eu multiplico lá o número de minutos que eu obtive lá em cima pelo preço que eu fui definindo ao longo do meu programa. Tá? Ou seja, também não tem mistério. O que eu estou fazendo aqui? Agora, aqui, primeiro, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma estrutura alinhada. Eu estou fazendo um if dentro de outra, um if-else dentro de outro if-else. Nesse caso, eu coloquei dentro do else. Agora, aqui percebam, e isso é importantíssimo, a lógica do programa. Por que eu estou começando do menor para o maior aqui? Do menor de 200 ou maior de 400? Porque imagine que a pessoa vai lá e digita 100 minutos. Então, eu já coloco aqui que os minutos são menores ou igual a 200? Sim. Ele já entra aqui e ele não vai executar nada que está dentro do else. Portanto, ele não vai fazer o outro teste. Ele não vai fazer o outro if-else ali dentro. Ele executou o primeiro if e já pulou para o print. Tá? Já acabou o programa. Então, ele vai multiplicar. Ó, minutos vezes o preço. O preço está definido, ponto 20. Acabou. Agora, se a pessoa digita 300, ele vai para o primeiro if. É menor ou igual a 200? Não. Então, ele entra no else de qualquer jeito. Com 300. Percebam, número 300. E aí eu faço o primeiro teste. É menor do que 400, que é a nossa segunda condição. Nesse caso, 300, obviamente, é menor. Ele entra e define que o preço é 18. Ele vai executar o segundo else? Não. Ele já vai pular para o print e acabou o negócio. Se eu digito 500, ele vai para o primeiro if. É menor do que 200? Óbvio que não. Ele entra, portanto, automaticamente no else. Aí ele entra no primeiro if. É menor do que 400? Não. E aí ele executa o else e ponto final. Tá? Então, aqui também não tem mistério. Tá? Vamos lá colocar, em primeiro lugar, a execução. Opa. É o 7. Tá? Ou seja, quantos minutos? 100. Você vai pagar 20. Ok? 100 vezes ponto 2. Quantos minutos? 300. Vai pagar 54. É só multiplicar 300 vezes o ponto 18. Ou eu coloco 500. Vai pagar 75. Então, ele está executando todos esses ifs aqui. E a gente vê isso. E aí, opa, não, aqui já é o 7. Eu estava copiando o 6. Tá? Ou seja, está aqui. E a gente poderia fazer de uma outra forma ainda. Mas aqui, de novo, para que vocês vejam exatamente, passo a passo, o que está acontecendo. Digitou 100. 100 minutos. Está no primeiro if. Minutos é menor do que 200? Óbvio, é verdadeiro. Portanto, ele define a variável preço como ponto 2. E ele já pula para a última linha do programa. Ele não faz, ele nem lê. Acho que vocês perceberam. Ele nem lê, ele nem verifica nada que está entre a linha 4 e a linha 8 desse programa. Ele está lá na linha 3, define que o preço é 20 e passa para a linha 9. Acabou. E depois mostra ali na tela o resultado. Finalizou o programa. Por sua vez, se eu venho aqui e coloco os 300, como eu tinha feito antes, ele vai executar lá o if. É menor do que 200? Não. Então, ele passa para o else e ele já entra no primeiro if para testar de novo. É menor ou igual a 400? Sim.
Então, o preço é 10 e ele vai pular para a linha 9. Ele não vai executar o else. Ele já passa para a linha 9, faz a multiplicação, ponto final. E a mesma coisa, obviamente, para o último, né? Ou seja, eu digito aqui 500, tá? Ele vai lá, faz o primeiro if. É menor do que 200? Não, cai no else. Ele vai para o primeiro if. É menor do que 400? Não. Então, ele vai para o else, o preço é 15, multiplica, ponto final, mostra a mensagem. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar if dentro de else, quantas vezes, em quantos níveis, né, vocês quiserem. Aqui neste código nós temos 2 níveis de if else. Tá? Vocês podem colocar quantos níveis de if else vocês acharem que é necessário. Agora, para colocar, vocês precisam ter claramente as condições. Né? Ou seja, eu tenho ali estabelecido, como é o caso aqui, nesse exercício, nesse exemplo, que até tanto vai acontecer uma coisa, de tanto a tanto acontece a outra. Quer dizer, se vocês começam a ter aí 3, 4, 5, 10 testes diferentes, beleza, sem problema nenhum, colocar 10 níveis, tá? Só tomando cuidado para evitar, e eu acho que vocês conseguem, obviamente, ver aqui no PowerPoint e também viram no código, que este else se refere a esse if. Este else aqui se refere a esse if. Se aqui dentro desse segundo else eu tivesse de novo if else, eu teria de fazer tudo, quer dizer, o programa começa a ficar na diagonal, né? Como vocês podem perceber aqui, e quando a gente olha aqui para o Atom, a gente vê muito melhor. Você está aqui, ele começa a ficar ali em diagonal, tá? Então, sem problema nenhum. E para isso agora a gente tem isso daqui, tá? Ou seja, esse eu vou deixar aí vocês fazerem, tá? Ou seja, escrever um programa que pergunte a categoria do produto e mostre uma mensagem com o respectivo preço com base nesta tabela. Se for inserido uma categoria inválida, o programa deve exibir uma mensagem ao utilizador avisando sobre isso. Então, o que você vai ter de fazer? Se a categoria for igual a 1, mostra uma mensagem, algo do tipo, o preço é 10. Se for a categoria 2, o preço é 18. Se for 3, 23, 4, 26, 5, 31. E se a pessoa digitar 0? É categoria inválida. Então, diga, o que você digitou é inválido. Se a pessoa digitar 6, categoria inválida. Se a pessoa digitar 2.497, categoria inválida. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês agora é fazer este exercício aqui. Tá? Vou colocá-los lá nas salinhas. Só vou ver aqui. Vou fazer aqui de mandar no chat antes, né? Porque eu não coloquei ainda o PowerPoint lá para vocês. Tá? Deixa eu só achar aqui, que eu já tirei aqui um print aqui da tela e já mando aqui. Deixa eu só conferir se é esse daqui. É esse daqui. Tá? Vou mandar aqui no chat agora para vocês. Vocês baixem aí, façam download da imagem. Mandei como imagem aqui no chat. Espera aí, estou pegando aqui. Nessa pasta tem milhares de imagens aqui. Conferir se é essa. É essa. Tá? E vou colocar aí para vocês, pessoal, tá aí no chat. Espero que todos consigam. Tá? Vou dar aqui para vocês 10 minutos. Eu acho que 10 minutos está suficiente aí para vocês fazerem. Na verdade, eu estou vendo aqui a hora, vou dar 12 minutos para a gente voltar em um número exato, em um número redondo, tá? Então, vou colocá-los aí, tá? 12 minutos contados a partir de agora, a gente volta para solucionar esse exercício aqui, tá ok? Até já então, pessoal.
Bom, acho que todos estão aí de volta. Vamos então aqui pegar o nosso exercício 8, né? Ou seja, deixa eu desligar aqui. Limpou e executou. Exercício 8. Categoria do produto 1. Produto vale 10. Como foi colocado, vocês até conseguem ver aí, né? Porque é meio translúcido aqui. Então, 2 é 18, 23. Então, 2, 18. 3, 23. 4, 26. 5, 31. 6, categoria inválida. 7, categoria inválida. 0, categoria inválida. Então, aqui a ideia também muito simples, tá? Do programa em si. Você insere o número e ele te diz qual é a categoria, né? Qual é o preço. E aí, aqui o que nós temos? Nós temos aqui esse if else totalmente alinhado, aninhado um dentro do outro, como eu tinha colocado. Né? Ou seja, eu falei para vocês começam a colocar um if dentro de um else, if, else, ele vai sempre ficando ali aninhado, né? Ou seja, ficando inclinado, entre aspas. Então, aqui também, pessoal, acho que é bastante simples, tá? Nem vou executar lá no site, porque aqui eu acho que é bem tranquilo de se compreender. Ou seja, e vamos ler aqui o código, né? Então, a categoria eu estou transformando em inteiro. E eu transformo em inteiro porque a categoria é um número inteiro. Né? Ou seja, o que é um float é o preço, mas a categoria em si é um número inteiro. Então, eu já estou colocando ali. Se a categoria, claro que eu estou convertendo para número, mas eu não precisaria ter convertido para número. Qual é o detalhe aqui? Se eu quisesse, em vez de ter esse int aqui, tá? Eu poderia tirar isso daqui, tirar o outro parênteses lá no final, e aqui, meus caros, fazer isso aqui. E óbvio que aí eu teria de alterar aqui para todos os outros. Teria de colocar isso aqui, 2. Aqui, 3. 4. 5. Exatamente a mesma coisa. Tá? Ou seja, até guardo ele aqui e executo para que vocês possam ver. Se eu digitar 1, 10. Se eu digito 2, 18. Se eu digito 5, 31. Se eu digito 0, não é um valor entre 1 e 5. Tá? Sem problema nenhum. Então, eu posso fazer da primeira forma, que eu converti para número e depois eu perguntei se o que foi inserido era igual a um número, ou eu posso fazer agora deixando tudo em texto, como string. Né? Ou seja, vocês perceberam, logicamente, que o que eu fiz aqui agora foi simplesmente pegar lá a categoria, o input, a função input, sempre retorna uma string, então eu digito um número, eu, utilizador, para mim é um número. Tá? O programa me pede ali um número, né? Foi isso que eu coloquei. A categoria do produto, tá? Não diz que é número, mas enfim, né? Então, eu digito o número. Mas para o Python é uma string. Portanto, eu pergunto se é igual àquela string. E aí eu faço os devidos if-else. Bem simples, bem tranquilo, sem nenhum mistério, creio eu, espero eu. Ou seja, se a categoria é igual a 1, o preço é 10. Se não, se a categoria for 2, o preço é 18. Se não, se for 3, o preço é 23. Se não, se for 4, é 26. Se não, se for 5, é 31. Se não, significa dizer que a pessoa não entrou 1, 2, 3, 4, 5, ela entrou qualquer outro número. Aí eu mostro a mensagem de erro. Olha, a categoria é inválida, digite o valor entre 1 e 5 e eu defino o preço como 0. Defino o preço como 0 simplesmente para quê? Para eu poder executar ali a última linha, tá? Porque olhem o detalhe. Se eu simplesmente colocasse aqui, né, vou transformar isso em comentário. Então, essa linha não vai ser executada, tá? Salvei aqui, guardei o documento. Se eu venho aqui definindo, beleza. Se eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, a variável preço é definida. Agora, se eu colocar 0,
Ou se eu coloco acima de 5, né? 6, 7, 8, 10, eu não defini a variável preço no meu programa. E aí, quando chega lá na última linha 19, ele vai dar erro, porque a variável preço não existe. Vejam só, eu estou aqui, executo aqui, se eu coloco 1, beleza. Se eu coloco 5, beleza. Mas se eu coloco 6, ele vai me dar um erro. E ele está me dando erro, eu repito, basta ver aqui, ó, traceback, o arquivo tal, linha 19, que é aquela linha que nós vimos, mostre essa mensagem e ele vai me dizer, ó, nome de erro, né? A variável preço não está definida. Porque se eu venho aqui e coloco 0, ou 6, como eu coloquei ali, ele vai fazer o primeiro if. É igual a 1? Não, cai no else. É igual a 2? Não, cai no else. É igual a 3? Não, parará, parará. Então, é igual a 5? Não. Então, qualquer outra coisa ele cai aqui. Só que ao cair aqui, ele só mostra essa mensagem. Ou melhor dizendo, dentro deste else, ele me mostra essa mensagem, tanto que ele mostrou a mensagem aqui, ó, ele executou, perfeito. Só que o meu programa ainda tem a última linha. E aí, quando chega na última linha, ele pede para eu mostrar essa variável que não existe. Lembrem-se, se isso aqui é falso, ele não executa o que está aqui dentro. Portanto, desta linha 2 até esta linha aqui, 16. Tá? Quando eu coloco alguma coisa que é diferente de 1 ou 5, o que vai acontecer? De 1, 2, 3, 4, 5, a variável preço não existe. Percebam que, se eu coloco 6, ignorem isso que está aqui selecionado. Tá? Eu não vou conseguir aqui tirar só o que eu queria. Tá? Mas vamos tirar isso aqui, por exemplo. Tá? Ou seja, é porque se eu tirar aqui, ele vai escolher, eu acho que ele vai esconder tudo. Tá? Estou só diminuindo aqui, a gente pode fazer isso. Então, imaginem, ó, se eu coloco 6, é mais ou menos isso. Até aqui, onde está a variável preço? A variável preço não existe. E é por esse motivo que ele chega aqui e dá erro. Por isso que aqui, nesta linha 18, eu coloquei o preço como 0. Né? Deixa eu expandir tudo de novo. Coloquei o preço como 0, porque assim ele vai chegar aqui e vai mostrar que o preço é 0. Tá? Ou seja, o Diogo fez ali de uma maneira diferente, é possível, tá? Sem problema, só que o objetivo aqui realmente era o if else, né? Mas isso aí vai funcionar. Agora, Diogo, tem um erro aí. Qual é o erro aí no seu programa? O erro no seu programa é que seu programa não está, e por isso que não tem como fazer, tá? Ou até tem, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho. O seu programa não está mostrando a mensagem, que é essa que está aqui na linha 17. E aí, Diogo, eu chamo a atenção para aquilo que eu falei. Se for inserida uma categoria inválida, o programa deve exibir uma mensagem de erro. E no teu programa, no teu código que eu estou vendo aí, não tem mensagem de erro. Então, o teu programa está incompleto. Ele faz uma parte, ele não faz o que deveria fazer. Tá? Ou seja, se a pessoa, nesse código que você colocou aí, se a pessoa coloca o número 6, não vai acontecer nada. Né? Ou seja, não vai, em absoluto, ter nenhum tipo de resultado, digamos assim, porque você não tem o quê? Você não tem o else. Por isso que aqui o else é importante. Porque se você não tem o else, e para eu usar o seu programa, eu teria de colocar uma outra linha. Opa, deixa eu voltar aqui para o Atom. Eu teria de colocar algo do tipo if, categoria, tá? For diferente de 1, tá? And, categoria, diferente de 2, and, categoria, tá? E aí até o 5, diferente de 3. E aqui eu vou copiar e colar porque eu cansei de digitar já. Tá? E o 4 e o 5. Então eu teria de colocar isso aqui, claro, alterando aqui para 5. Isso aqui para 4. Essa linha falta, porque aí eu chego aqui e coloco a mensagem. Tá? Isso aqui. Aí eu teria de colocar isso daqui.
tá? Deixa eu só ver. Sim, claro, mas a questão aqui é a categoria. O problema, Diogo, e eu entendi, você colocou ali, não denominei os números das minhas categorias com string, mas se eu fizer o resultado do preço de cada categoria, fica errado, tá? Então, não é a questão da string, o problema não é a questão da string. Quer dizer, na verdade, tem um problema, porque no início você colocou que vai converter para float. Veja que na primeira linha você colocou ali, categoria float. Ele vai transformar, portanto, aquela string em float, tá? Então, aqui você tem de pensar nesses dois detalhes. O primeiro detalhe, a categoria é número inteiro, ela não é float. Então, você não precisaria converter para float. Aqui também é um detalhezinho que, de novo, é aquela velha história. Nesse nosso programa, vai fazer diferença? Nenhuma. Mas no dia a dia faz. Por quê? Porque float é o tipo de número que ocupa mais espaço na memória do que inteiro. Ok? Então, percebam que eu estou colocando aqui, ó, no meu código o preço tudo como inteiro. A gente sabe que o preço tem os cêntimos. Então, eu poderia aqui, e antes de voltar, Diogo, para o seu código, ali na linha 6, eu poderia colocar isso aqui, ó. Só que se eu coloco aquilo dali, o preço como 18 do tipo float, eu estou ocupando mais espaço na memória do meu computador. Portanto, eu simplesmente coloco como inteiro. E aqui, é por isso que aqui embaixo, na última linha, linha 19, eu coloco aquela notação do ponto 2F. Porque eu digo, Python, agora você pega aquele preço, converte para float e mostra com 2 casas decimais. Mas durante a execução do programa, eu não estou fazendo isso. Eu estou trabalhando com o número inteiro. Então, essa é uma dica para vocês pensarem, tá? Ou seja, repito, tem problema aqui? Não, não tem. Mas se vocês pensarem em utilizar a programação de uma maneira mais profissional, digamos assim, para além dessa disciplina, vocês precisam começar a pensar nesse detalhezinho, nesse tipo de detalhezinho. Então, ali, Diogo, no código que você colocou no chat, tá? Primeira coisa, eu não converteria para float, eu converteria para inteiro, como originariamente, inclusive, eu tinha feito. Né? Eu alterei aqui enquanto a gente estava no meio da aula. Esse é o primeiro ponto. Agora, o seu código ele vai dar erro, por quê? Porque se lá na primeira linha, onde tem ali categoria, você converteu para float, depois você está igualando a uma string. E aí ele vai dar erro. Tá? Ou seja, o que você está fazendo é isso daqui, ó. Eu vou passar para cá, porque eu tinha configurado o chat para não poder copiar, e por isso eu esqueci de mudar. Você está fazendo isso daqui. E aqui você está colocando a categoria igual uma string. Certo? Só que o que vai acontecer aqui? Se você, como está ali na sua linha, primeira linha, se categoria for 1, e ali também, Diogo, e olhando agora com atenção, antes eu só olhei a lógica, você não está comparando, você está dizendo que agora a categoria recebe o número 1. Para não mudar esse código aqui, tá? Aqui no Atom, porque isso aqui eu vou passar para vocês depois, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá para o nosso Python na linha de comando. Então, eu vou copiar aqui o que o Diogo colocou. A primeira linha do Diogo está desse jeito. Tá? Float, input, digite a categoria do produto. Quando eu executo isso aqui, ele vai me pedir. Aí eu vou colocar aqui 1. Certo? Agora, olha, Diogo, se eu coloco isso aqui. Se categoria recebe 1, ele vai me dar erro. Porque eu não posso ter um if de algo recebendo um valor. Eu teria de colocar aqui if categoria igual, lembrar que o igual sempre são 2, mas mesmo que eu colocasse isso daqui, ele vai me dar erro. E ele vai me dar erro por quê? Ele vai me dar erro porque categoria agora não é uma string. Categoria é um float. Tá? A gente pode ver isso aqui. De novo, deixa eu pegar aqui, copiar essa linha, para pegar bem o código do jeito que o Diogo colocou. Ele colocou isso aqui, if categoria, e aqui vamos colocar o correto, igual a 1. Aí eu coloco print qualquer coisa.
Só para vocês verem aqui. Fechou. Opa, fechou. Então, eu vou executar. Ele executa a primeira linha. Eu coloco o número 1, é a primeira categoria. Ele converte para float. Está aqui, ó, 1.0. Só que quando chega na segunda, ele vai me dar falso. E ele está dando falso por quê? Porque aqui eu estou perguntando para o Python, a variável categoria contém uma string com o número 1, e isso é falso. Tanto é que, vamos colocar print type categoria. Opa, tá? E aqui eu vou colocar um if categoria igual, igual 1 print inteiro. If categoria igual 1.0 print float. E aí a gente executa. E aqui, se categoria igual a 1, string. Tá? Vamos tirar esse ponto só para ficar igual, aquela coisa toda. Então aqui, se eu coloco o número 1, ele tem aqui um 1.0, ele vai me mostrar que é um float aqui em cima, e aí a gente executa. Perceba que ele pulou o primeiro. Categoria, a variável categoria é do tipo float, como a gente já viu. Então tá certíssimo. É falso isso aqui. Aí ele entra aqui. Só que aqui ele vai mostrar, ele vai colocar, e ele vai imprimir os dois, inteiro e float. Por quê? Por causa daquela conversão que eu já falei para vocês. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Tá? Com essa questão do código aí. Deixa eu sair aqui desse Python e voltar aqui para o Atom. Da maneira como o Diogo colocou. Ou seja, ter atenção ao tipo, se é float, se é inteiro, para facilitar. Ter atenção ao sinal de igual. O igual é 2 iguais e não 1. Tá? Então, isso, exatamente. Tá? Exatamente, é o que você falou ali, você tinha colocado inteiro, só que na comparação você colocou como string, né? Porque você colocou ali os números entre aspas, então está considerando como string. Mas não se esquecer de que aqui eu estou pedindo para você indicar uma mensagem, se a categoria foi errada. E esse seu código, falta essa mensagem, tá? Lembre-se aí deste detalhezinho. Então, lembrar disso, e por isso que aqui, tá, a gente tem, aqui acabou, tá? E aqui se eu coloco 6, 8, vejam que ele mostrou 2 vezes aqui. Aqui e aqui. O que é isso? Ele executou essa última linha que eu estou colocando aqui, ó. Porque o que eu estou colocando na última linha, que faltou ali no código do Diogo? O código do Diogo só estaria correto se, além daquilo que ele colocou e dessas correções aí que eu já coloquei, ele tivesse aquela última linha, isso aqui que está na 22. Ou seja, eu teria de ter um outro if. E aí, percebam aqui o quanto eu teria de tomar cuidado com o end. Ou seja, eu teria de dizer, se a categoria for diferente de 1, e aqui eu estou lendo a linha 22, se a variável categoria, o conteúdo da variável categoria for diferente da string 1, e se o conteúdo da variável categoria for diferente da string 2, e for diferente de 3, e diferente de 4, e diferente de 5, então mostra que está errado, que a mensagem é errada. Tá? Agora, tem aqui um problema. Se eu coloco isso, quer dizer, não é que seja um problema, mas aí eu começo a expandir demais o programa. Então, neste contexto, ainda que a maneira como o Diogo fez, obviamente, daria certo, tá? Mas o ideal é usar o if-else. E usar o if-else por quê? Por causa da rapidez na execução do programa. Tá? Ou seja, ali, da maneira como o Diogo fez, em cada if ele vai parando. Ele para e testa, para e testa, para e testa, para e testa, para ver se é verdadeiro ou falso em cada if. Aqui não. Aqui ele testa o if. É verdadeiro? Executa e esquece o resto.
Tá? Ou seja, é aquela coisa que eu falei, ele pede a categoria na linha 1, e se eu digitar 1, ele vem aqui, categoria igual a 1, isso aqui é verdadeiro. Então, preço vale 10, e tudo isso aqui que eu escondi agora não é nem mesmo lido pelo Python. O Python simplesmente ignora. Por quê? Porque o if já foi verdadeiro, então não tem else, não tem mais o que fazer. Ele vai para a linha para mostrar o preço. Agora, se fosse ali como o Diogo colocou, ele testaria linha por linha. Ele diria, é igual a categoria 1? Sim. Então, ele coloca lá, mostra aquela mensagem. Por outro lado, aí ele vai testar de novo, é igual 2? Não. Aí ele testa o 3, ele testa o 4, ele testa o 5. E depois, como precisaria dessas duas últimas linhas que estão aqui, ele testaria isso aqui também. Fora o fato de que o Diogo teve de colocar ali quantos prints? Ele teve de colocar 1, 2, 3, 4, 5 prints diferentes. E aqui no meu programa eu coloquei um só. Tudo bem. Que aqui no meu programa, e aqui eu estou definindo a variável preço para depois utilizá-la lá no final. Então, em vez de eu simplesmente pegar e colocar e repetir o print não sei o quê, como o Diogo fez, e veja, Diogo, isso aqui obviamente é para você melhorar o seu código, não estou dizendo que está errado, você fazendo essas pequenas correções, seu código está correto. Né? Ele funcionaria do mesmo jeito como eu já expliquei, mas o ideal é que você faça isso daqui, porque você coloca a linha aqui, essa linha do print que está aqui na linha 19, uma única vez. Você não precisa ficar copiando e colando e mudando o valor do preço. Você muda o valor do preço na variável e no final mostra a variável. É para isso que a variável serve. Em vez de você colocar linha por linha, o preço do produto são tantos euros, e pré-definir, você já faz dessa maneira aqui. Porque imagina se depois, mais para frente, o preço alterar. Aí você tem de ir em linha por linha de cada um dos seus ifs para alterar aquilo ali também. Enquanto que se tiver aqui, eu simplesmente altero onde tem as variáveis e pronto. Então, essa é a lógica da programação, de você pensar, bom, o que eu vou repetir? Então, eu vou repetir o que eu posso alterar. Eu posso alterar o preço no fim das contas. Então, eu transformo o preço numa variável. Para isso que a variável serve. Aquilo que eu até comentei ontem, eu acho até, que eu brinquei, eu falei que uma variável varia, né? Ou seja, é justamente para isso que a variável serve, tá? Então, de novo, repito, se fosse uma avaliação, estaria errado? Não, não estaria errado. Mas tem maneiras melhores de se fazer isso quando você começa a pensar em expandir aquilo dali. Tá? Então, lembrem-se desse detalhe. Claro que isso daqui também a gente poderia reduzir o número de linhas e corrigir de uma outra maneira. Mas isso a gente precisa avançar mais para a gente melhorar este código que está aqui. Tá? Mas já começar a pensar, gente, e é isso que eu quero fazer aqui com vocês. É justamente esse tipo de lógica de pensar. Bom, eu não preciso ficar copiando e colando uma frase em cada um dos ifs. Eu coloco uma única vez, faço o else só na variável e depois eu mostro a variável no final. Eu não preciso aqui ficar pensando em todos o que está na linha 22. Se for diferente do um, é diferente do outro, é diferente do outro, é diferente do outro, aí ele mostra aquilo dali. Tá? Então, como eu falei, não está errado, mas dá mais trabalho. E o objetivo da programação é justamente facilitar. Né? Ou seja, o objetivo da programação, lembrem-se lá daquilo que eu coloquei nas nossas primeiras aulas, né? O objetivo da programação é o quê? O objetivo da programação é você automatizar o que é repetitivo. Então, quando eu venho aqui no meu código e defino a variável preço, conforme a categoria, e depois eu coloco só um print, eu estou automatizando o que é repetitivo. Porque o repetitivo é eu colocar para cada categoria uma mensagem. Né? Então, lembrar desse detalhe. E aqui, claro, tá? Imaginem o seguinte. Imaginem que eu tivesse colocado ali na condição, né, no exercício, aqui no comando da questão, o seguinte. Mostre não só o preço, mas diga qual é a categoria. Indique qual é a categoria. Só repita. Você digitou categoria tal. O preço é tanto. Então, eu tenho duas opções. Eu simplesmente poderia vir aqui e dizer, olha, print, a categoria inserida foi, e aqui eu coloco o %S. Eu parei para pensar só para ver se teria mais alguma coisa. E aqui, categoria. Pronto.
Porque aqui não importa qual é a categoria, ele vai mostrar essa mensagem no final. Agora, se eu tivesse seguido a lógica que o Diogo seguiu, o que o Diogo teria de fazer? Ele teria de pegar essas duas linhas que estão aqui e colocar dentro de cada if. E agora, é claro, aqui eu estou complicando, lógico, mas para fazer com que vocês pensem nisso, imaginemos que eu tivesse aqui, sei lá, por que motivo qualquer, eu tivesse várias mensagens a ser exibidas. Eu vou colocar aqui, não vou ficar digitando, mas imaginemos que em vez do /n ali, eu tivesse nessas 4 linhas acima, mensagens diversas que eu quisesse mostrar para o utilizador. Então, será que eu teria de pegar todas essas linhas que estão aqui, ó, tudo isso aqui, e colocar dentro de cada if? Não. Eu simplesmente crio if, else aninhado, e depois eu mostro tudo de uma vez. Por quê? Porque, independentemente do que ocorrer antes, quando ele terminar de fazer os testes, ele executa aquilo dali e já mostra as variáveis que eu queria antes. Tanto que quando a gente vem aqui, e aqui, pessoal, eu vou deixar aqui como comentário, tá? Para vocês, não queremos aqui executar, tá? Mas quando a gente vem aqui e executa, aqui eu tenho aquilo dali. E aqui vai ser independente, eu posso colocar 5, eu posso colocar 3, ou seja, o que ele está fazendo é entrando, fazendo os devidos testes, a variável categoria que eu estou mostrando aqui na linha 19, ela já está definida lá na linha 1, porque foi quando a pessoa inseriu, e a variável preço que eu estou mostrando aqui, ela já está sendo definida em cada um desses elses aqui. E aí, eu simplesmente mostro o resultado final, sem ter de me preocupar em copiar e colar e colocar a mesma mensagem em cada if, né? Dentro de cada if, tá? Então, lembrar desses detalhezinhos, porque esses detalhezinhos vão facilitar a vida de vocês quando vocês chegarem aí a lançarem um pouquinho mais no programa. Eu diria que daqui 2 semanas vocês vão perceber o quanto isso facilita aqui a vida de vocês, tá? E para a gente fechar, pessoal, nós temos ainda aqui quantos minutos? Temos aqui 13 minutinhos, tá? A gente fecha com elif. O que é o elif? O elif é para facilitar aquilo ali ainda mais, tá? O elif é a junção do código do Diogo com o meu código aqui, entre aspas, é claro, mas é mais ou menos isso. Ou seja, há uma outra forma de criar estruturas alinhadas sem efetivamente alinhar, ou seja, sem fazer aquele negócio na diagonal, como a gente fez aqui, tá? Estamos falando da estrutura elif, que, como o nome já indica, né, é um else if em sequência, tá? Então, a vantagem do elif é a criação do else if sem criar outro nível de estrutura, evitando-se os deslocamentos, aí essa inclinação, como eu disse anteriormente. E aqui nós temos o mesmo exercício, tá? O mesmo com o elif, o código. Então, aqui nós temos o 8, tá? Vocês veem que está tudo alinhado ou aninhado e inclinando à direita. E agora eu tenho o mesmo código usando o elif. Por isso que eu falei que, entre aspas, é uma mistura do código do Diogo com o meu. O que é o elif? E aí, aqui, tá? A gente tem a mesma coisa lá no início. Lembrem-se, isso aqui era o meu original, que eu tinha convertido para inteiro, para depois comparar com inteiro. Eu não preciso fazer isso. Tá? Eu posso simplesmente deixar como string e comparar com string, como está nesse aqui que eu alterei. Tá? E eu vou colocar aqui eu acho que é o 9, para que vocês vislumbrem melhor, visualizem melhor. Então, aqui eu estou comparando com número, porque aqui em cima eu resolvi converter para número. Mas como eu fiz no anterior, eu não preciso converter para número, e aqui eu simplesmente coloco como sendo string. Exatamente a mesma coisa do outro. Tá? Agora, qual é a vantagem disso daqui? É que o elif é o else if. Então, se aqui eu tenho else if categoria 2, aqui eu vou ter elif categoria 2. Se aqui eu tenho else if categoria 3, aqui eu vou ter elif categoria 3.
E assim sucessivamente. E aí vocês podem perceber, inclusive coloquei aqui lado a lado, justamente para que vocês vejam o quê? Vejam que no meu programa com Elif eu tenho 15 linhas. No meu programa com o else if, eu tenho 19, porque essa aqui eu incluía mais. Né? Vou até inverter, tá? Opa, peraí. Isso aqui eu vou passar para baixo, tá? Porque isso eu adicionei agora no meio da aula, isso não estava no original, tá? Mas eu tenho exatamente aqui 19 linhas. Portanto, com o Elif eu cortei 4 linhas do meu código. E aí, de novo, eu uso aquele exagero, mas para deixar claro para vocês. Cortar 4 linhas num código de 20 não é nada. Cortar 400 linhas num código de 2.000 linhas é muita coisa. Tá? Então, se vocês se encontrarem nessa situação em que vocês têm else if, else if, else if, em vez de fazer else if, else if, else if, você põe elif. É a mesma coisa. Então, olhando ali, tá? E aqui eu vou fechar esse daqui agora. Não era para ficar aqui. Aqui. Então, olhando para esse daqui, tá? Eu tenho o quê? Se a categoria for igual a 1, o preço é 10. Se não, se, e aqui eu já tenho tudo junto, o elif é tudo junto, else if, né? Ou elif, a categoria é igual a 2, o preço é 10, e assim, 18, e assim sucessivamente. Agora vejam o último é um else. Por que o último é o else? O else é do tipo assim, ó, se não for nada do que foi antes, aí é isso daqui. Então aqui é o detalhe. Qual é o detalhe importantíssimo? Usem o elif sem problema. Só que você não termina com um elif. Eu tenho de terminar com sempre, se eu usar o elif, o último sempre tem de ser um else, assim como o último sempre é o else. Vejam aqui, na linha 16 do anterior, que a última condição é um else. Então, quando você está usando estrutura, quando você estiver utilizando a estrutura condicional, que é o que nós estamos fazendo aqui, sempre o último tem de ser um else. Precisa de ser um else. Seja dessa maneira, if, else, tudo alinhado, inclinado, seja com o elif, como vocês quiserem, mas o último sempre é o else. Lembrando, claro, tá? Fundamental lembrar que aqui tem os 2 pontos, lá no fim da linha. Né? Lembrar que o else tem os 2 pontos, lembrar que tudo que tiver dentro de cada bloco vai ser executado. Aqui a gente pode até colocar lá no site, né? Enfim, não tem muito aqui mistério, tá? Mas a ideia é a mesma do if else. Então, aqui na primeira execução, aqui eu vou colocar o número 1. E eu quero que vocês vejam a setinha vermelha. Ele está executando essa linha, pedindo meu número, pedindo minha categoria, coloquei. Tá? Categoria igual a 1, ele testa o primeiro. É igual a 1? E nós sabemos que é. Basta ver aqui do lado direito. Tá? Sim, é igual a 1, então o preço é 10. E ele pula todo o restante. Ele vai agora para a linha 15. Reparem a seta vermelha. Quando eu clicar aqui no Next, ele vai colocar que o preço vai valer 10, vai ter uma nova variável aqui, e ele vai pular aqui para a linha 15 automaticamente, como vocês viram. Porque ele não executa mais nada. E aí, Diogo, volta ao que o Diogo falou, por isso que se você colocasse ali tudo if, ele executaria um por um, tá? Para fazer aquilo dali. Tá? Eu poderia até, e aí eu vou colocar aqui é bem rapidinho, só para vocês visualizarem isso. Esse aqui seria mais ou menos o código do Diogo, tá? Sem esse else, e neste caso a gente vai pegar aquela linha que eu coloquei aqui, que é essa daqui, tá? E vamos colocar aqui, tá? Caramba, peraí que eu fiz errado aqui. Então, aqui, pronto, agora sim. Tá? Mantive aqui. Então, percebam aqui, eu vou colocar o número 1, tá? Igual eu fiz anteriormente, exatamente igual.
Aí eu submito, envio. Então, ele vai fazer o primeiro teste. E aí, vejam se ele vai... É 1, a gente sabe que é 1. Ele vai executar, então, a linha 2. Opa! Ele vai executar a linha... Deixa eu voltar para o início. Tá? Ele vai... É 1. Ele vai executar a linha 2, porque é igual a 1. É uma string com o caractere 1. Então, o preço vai ser 10. E lembra que no anterior, com o elif, ele pulou direto para a linha 15. Agora, aqui, o que ele está fazendo? Ele vai executar todos os ifs antes de chegar lá no final. O que ele tem de testar? O if sempre é testado. E nesse caso, a gente já sabe, e a gente não precisa testar todos, porque a gente já sabe que se a categoria for 1, o preço é 10 e os outros não vão acontecer. Nós não precisamos testar um por um. Por isso que, em vez de usar o if para cada um, o que a gente faz? A gente executa ou dessa forma aqui, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Vamos colocar esse código aqui agora, tá? Alterei aqui, executei, coloquei aqui o número 1, que ele me pediu, e aí ele vai ver, é igual a 1, é igual a 1, então o preço é 10, e ele vai pular para a linha 19. Como vocês viram aqui. Até volto, ele estabelece que a variável preço recebe o valor 10 e ele vai para a linha 19. Então, quando eu sei que só pode ser uma daquelas opções, se é categoria 1, não será 2, nem 3, nem 4, nem 5, eu não preciso colocar vários ifs, porque senão ele vai testando if por if. E aí, ou eu uso esse aninhado, tá? Ou, para ficar um pouco mais bonitinho, elegante e tudo mais, eu uso o elif, tá? Que é, no fim das contas... Opa, acabei não colocando aqui, peraí. No fim das contas, claro, é a mesma... Opa, peraí, eu não tinha selecionado aqui. Aí. Ele vai ficar exatamente igual... Agora foi. Não está indo aqui. Aí. Tá? O if e o else ali, o elif é a mesma coisa, mas ele é um pouco mais elegante, digamos assim. Então, executou a linha 3, vai para a linha 15, mostrou a mensagem, rodou o programa. Tá? Então, a ideia realmente é essa. Quando vocês souberem que, e eu deixo aqui, quando vocês souberem que no teste de condições só pode ser uma opção, e se for uma opção, todas as outras serão falsas automaticamente. Em vez de fazer vários ifs, você coloca o if, else, ou, se for o caso, o if, o elif e, no fim, o else. Isso vai facilitar e muito a vida de vocês. Tá? Para a gente terminar, tá? Nós já estamos aqui, né, faltando aí 2 minutinhos, então só para explicar aqui, isso eu vou colocar no PowerPoint, vou colocar lá no Moodle agora, depois que acabar a aula aqui eu entro lá rapidinho e coloco, tá? Então você tem execução condicional, façam esse exercício aí, criar uma calculadora, nada demais, tá? Ou seja, if, else, ou if, elif, else, como vocês acharem melhor. Então, a pessoa insere 2 números, portanto, tem 2 inputs. Esses inputs precisam de ser convertidos para inteiro ou para float, como vocês acharem melhor. Lembrando sempre, float ocupa mais espaço na memória. Claro que na nossa calculadora aqui não faz diferença, tá? Mas lembrar desse detalhe. E depois você vai pedir ali o símbolo da operação. Mais, menos, vezes ou divisão, né? Soma, subtração e tal. E aí, claro, se o símbolo for o símbolo de mais, somos 2 números, apresenta o resultado. Se for de menos, subtrai, óbvio. Então, simples demais. Isso é o que uma calculadora faz. Exercício 11. Escreva um programa para aprovar um empréstimo bancário para a compra de uma casa. Também tranquilíssimo isso aqui. O programa pergunta o valor da casa, o salário e a quantidade de anos. O valor da prestação mensal não pode ser superior a 30% do salário. Então, calcule o valor da prestação como sendo o valor da casa a comprar dividido pelo número de meses a pagar. Ok? E o último, que é esse daqui. Escrever um programa. Esse é um pouco mais complexo, mas não mais difícil. Tá? Também
tranquilíssimo se vocês forem seguindo if, else. Se for o caso, até faz no papel primeiro e depois passa para o código. É isso daqui. Escrever um programa que calcule o preço a pagar pelo fornecimento de energia elétrica. Pergunte a quantidade de quilowatt-hora consumida e o tipo de instalação, se é residência, se é indústria, se é uma casa, né, da pessoa, se é uma indústria ou se é um comércio. E calcule o preço a pagar de acordo com essa tabela a seguir. Mostre uma mensagem caso a instalação não seja desses tipos, ou seja, se a pessoa inserir M, está errado. Então, aí você mostra a mensagem, olha, você inseriu uma letra que está errada, vamos colocar assim, né? E aí, então, se inserir R, você vai pedir o consumo e ele vai calcular o consumo, com base nessa faixa etária. A mesma coisa para o C e a mesma coisa para o I, tá? E aí a gente vai ver depois a questão de R maiúsculo, minúsculo, né? O I maiúsculo, minúsculo, mas isso a gente vê na semana que vem, tá? Tentem fazer, eu já vou colocar o código lá no Moodle, tá? Para vocês conferirem, mas em vez de olhar direto o código e saber o resultado final, tenta fazer primeiro, tá? Tentem resolver esse problema, né? Esses 3 exercícios aqui, e eu tenho a certeza de que o 10 e o 11 vocês não terão nenhuma dificuldade para resolver, talvez o 12 um pouquinho, mas também não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo de se resolver, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tentem resolver antes de olhar a resposta. E a gente se vê então na segunda-feira, pessoal. Bom fim de semana para vocês, tá? Estudem aí e ao mesmo tempo também descansem um pouquinho para a gente continuar na semana que vem. Um abraço a todos e boa noite. Até segunda-feira. Tchau, tchau.